Bom, pessoal, vamos lá. Então, o motivo, né, desse webinário aqui hoje é para a gente falar um pouquinho sobre esse processo do SISU, né? Esse ano em específico, a gente teve muitas atualizações, né, referente ao processo, mas de uma forma geral, né, mesmo antes, nos anos em que se seguiam as mesmas regras, a gente ainda tinha um pouco de, né, um pouco de aflição, um pouco de friozinho na barriga, é, pelo pessoal que faz o processo, por não entender muito bem as regras. Provavelmente vocês vão ver minha gatinha passando de lá para cá, porque ela adora as câmeras. Então, às vezes mia, porque ela quer sair, então hoje eu não saio com ela, então pode acontecer, tá bom? Então, normalmente já acontece, né, essa insegurança de uma forma geral do pessoal quando a gente fala sobre SISU. E por que que isso acontece, né? Exatamente porque é um processo, ele é um processo onde exige que a gente entenda, né, as regras desse jogo, né? Como que funciona? São muitas regras. Então, é por isso que às vezes o pessoal fica um pouco aflito, tá? Bem, então a gente vai falar um pouquinho, né, no geral, como o SISU funciona. Vamos falar de algumas faculdades que aderem, né? Vou falar um pouquinho por cima, até com base no formulário que vocês preencheram. E algumas atualizações também, né? Que, como eu comentei agora há pouco, a gente teve muitas mudanças, né, dentro do SISU 2024. Então, é importante, mesmo quem não está dentro de cota, né? Se for o caso de vocês, é importante a gente saber, ok? Bem, deixa eu me apresentar rapidamente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lê, da Jornada Med, né? Jornada Med é um projeto que eu tenho de orientação de estudos com os vestibulandos. Deixa eu colocar a minha fotinho para cá, minha imagem. Como que funciona esse projeto, né? Então, é um programa de orientação de estudos para esses vestibulandos de medicina. Então, o meu foco hoje ele está em medicina, ok? Não tem problema se tem alguém aqui que não é da área, que não quer medicina, mas o meu trabalho hoje de orientação de estudos ele está ligado à medicina, ok? E dentro desse processo aí de orientação de estudos, eu procuro conectar, né, um estudo mais eficiente com base na neurociência. Então, eu tenho uma formação em neurociência focada em aprendizagem e eu procuro unir uma rotina mais saudável, né? Então, a gente sabe que quando, principalmente, o pessoal que quer medicina começa, acho que a partir do momento em que decide pelo curso, eu costumo falar que é como se colocasse uma mochilinha cheia de pedras aí. Então, o peso do curso, ele começa a partir da escolha, né? Ele começa a acarretar essa pessoa a partir dessa escolha. Então, dentro desse processo, eu procuro mostrar para esse candidato, para esse aluno, para essa aluna, que o dia a dia dele, a rotina dele pode ser diferente, né? E deve ser diferente, porque a vida não gira só em torno de estudo, tá? Inclusive, mães que estão aqui, pode ser até que eu fale alguma coisa aí que vá contra, mas depois a gente pode, inclusive, até debater, discutir, eu sou super aberta a isso. Mas, e por que que eu estou comentando isso, né? Porque eu vejo muitos pais falando que não, se você não estudar freneticamente dia e noite, você não vai passar em medicina. Parte disso é verdade, que sim, precisa de uma dedicação, e sim, mais do que o normal de outras áreas, de outros cursos, porém, esse equilíbrio, ele é necessário, tá? Então, aqui eu compilei alguns pontos, né, alguns trabalhos que eu realizei nos últimos tempos, mentorias, webinários, né, também workshops, para vocês me conhecerem um pouquinho nesse sentido. Então, eu não vou me aprofundar muito nessa parte, tá? Até porque a gente tem bastante coisa para ver. Continuando, né, falar sobre o processo de estudos,
muitos de vocês, eu acho que mesmo as mães que estão aqui acompanhando, já perceberam esse ciclo aqui que eu comento muito com os meus mentorados, tá? A gente vai, a gente acha que o processo para a gente passar numa faculdade, né, num curso de medicina, qual que é? É a dedicação, com certeza, né? De repente, você estarem nas melhores escolas, né, os melhores cursinhos, ou ter os melhores, ter acesso aos melhores materiais, só que aí o resultado não vem. Quando o resultado não vem, vem ansiedade, vem frustração, a gente se culpa, e aí a gente quer se dedicar mais, de repente mudar para uma outra escola, achando que a escola que é, ou um método que é o culpado, às vezes não, mas enfim, a gente coloca, né, essas fichas dentro do sistema de ensino, e aí, de novo, o resultado não vem. E aí, por que que esse ciclo acontece, né? Porque medicina não é, na verdade, todos os cursos, né? Mas assim, quando eu falo para medicina, isso é muito mais latente do que nos outros. Não é só conteúdo. Conteúdo é uma parte do processo, tá? Para a gente passar em medicina. É uma parte importante, com certeza, mas não é só isso. Tanto que provavelmente vocês devem conhecer alguém aí que sempre estudou muito, sempre tirou notas ótimas, e na hora de prestar o vestibular não conseguiu, ou está há anos tentando e não consegue. Então, isso não é raro de acontecer, e por que que isso acontece? Exatamente porque a pessoa não entende este processo aqui, tá? Então, esse processo é exatamente aqui o resumo, né, de alguns pontos que a gente precisa passar para a gente conseguir aí ou estar mais próximo dessa vaga em medicina, tá? Então, é o conteúdo, sim, é a disciplina, sim, uma rotina saudável, você ter estratégia de prova, você cuidar do seu emocional e entender as regras do jogo, que é o que a gente vai ver hoje. Então, um dos pontos aí dentro dessa regra do jogo é exatamente a parte do SISU, né? Então, tem o TRI, por exemplo, que também influencia aí nas regras do jogo, mas o SISU também é uma parte, tá? Então, aí no webinário a gente vai, eu vou te mostrar, né? Eu vou mostrar para vocês como que funciona esse processo para exatamente não perder nenhuma oportunidade, como eu comentei agora. Então, muitos de vocês, né, mães, alunos, seja lá quem for você, pode já ter pensado algo nesse sentido, né? Então, o SIS é tranquilo, é só colocar minha nota lá, minhas opções de curso, né? Frente ao que eu sempre ouvi na vida, né? A faculdade X é a melhor, a Y é a melhor, e eu vou colocar essa daqui, e é isso, e esperar o resultado, né? Mas é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que isso. Tanto que mais de 50% das universidades comentadas dentro do formulário por vocês, naquela perguntinha lá que eu falava, né? Qual universidade dentro do SISU do seu interesse, né? Mais de 50% dessas universidades citadas não estão no processo do SISU. Então, gente, mais uma vez, entender as regras do jogo é de suma importância. Tem muita universidade hoje que não está no SISU, mas que aceita a nota do Enem dentro do processo, faz processos em paralelo. Então, mais uma vez, a gente precisa entender as regras do jogo. E aí, as regras do jogo, mas mais uma vez, né? Repetindo, não se restringe só ao SISU. Tem outras regras, né, que a gente precisa entender. Então, quais são as regras da FUVEST? Quais são as regras de entrar na USP, né? Hoje a gente tem o Enem USP, não sei se todos sabem, se todos conhecem, a gente consegue entrar na Unicamp através de Enem também, mas fora do SISU. Hoje, São Paulo, a única universidade em São Paulo que está dentro do SISU para a medicina é a UFSCar. Então, poucas pessoas sabem disso, né? A gente, até porque são muitas informações, demanda tempo, a gente sabe que a rotina, principalmente aí dos pais e dos alunos também, né? Não vamos ser injustos, mas assim, de todos, né? É muito corrida.
Então, não se culpem por também não saberem isso tudo. E exatamente por isso que eu tô aqui, né? Esse que é meu trabalho. Mas o mais importante é a gente arrumar uma forma de não perder essas oportunidades, tá? Porque você não é o dono desse jogo, né? Então, por não ser o dono desse jogo, você precisa entender quais são essas regras, né? O pessoal, galera aí mais nova, alunos, né? Tem muita gente que gosta de um videogame, que gosta até jogos de tabuleiro. Eu acho que o Uno, o pessoal curte bastante qualquer jogo que você vai jogar. Se você não entender, se você não sabe as regras, você é prejudicado, né? Em qualquer jogo isso acontece. E no SISU não vai ser diferente, ou no vestibular não vai ser diferente. Então, não conhecer essas regras pode fazer com que você escolha algo por falta de opção. Então, vou nessa aqui mesmo, tudo bem. Perder ótimas oportunidades, e acredite, eu tenho certeza que existem ótimas oportunidades que você ainda não está vendo. Precisar, de repente, de mais um ano para realizar o seu sonho, isso te abala emocionalmente. Você imagina você ter que fazer mais um ano, né, de cursinho ou de estudo, enfim, porque você não entendeu essas regras, porque você não sabe quais são essas regras, né? Isso, você não vai olhar e falar assim, ninguém nunca me ensinou isso, até porque é inconsciente, né? A gente ainda não sabe que não sabe, então o processo é um pouco mais, né? O buraco é um pouco mais embaixo. E aí, nesse processo, o que que acaba acontecendo? A gente acaba se culpando, a gente acaba se colocando como incapaz e isso nos abala emocionalmente, tá? E o ponto mais importante aqui, desistir do sonho da medicina, né? Que muitos acabam desistindo por não conseguirem passar, por já estarem cansados. E aí, mais uma vez, né? Se quando você entende isso tudo, essas regras todas, as oportunidades, elas parece que aumentam. Parece ser mágica, mas não é, é verdade. E isso te gasta, né? Te leva tempo, te leva energia, te leva autoconfiança, né? Então, para vocês entenderem o quanto é importante a gente entender isso tudo. Então, essa decisão, ela vai impactar pelo menos os próximos 6 anos da sua vida. Então, ela precisa ser feita de forma estratégica, né? Não dá para ser no Uni do NT como o parceiro aí do vídeo, né? Então, a gente precisa pensar a respeito, precisa ter nessas informações todas à mão, e fazer a melhor escolha, ok? E, final de contas, né? O que que é o SISU? Deixa eu colocar a minha fotinho deste lado. Então, o que que é o SISU, né? Então, é um sistema de seleção unificada, é um processo seletivo feito pelo MEC, né, que utiliza a nota do último Enem como forma de entrada nas instituições públicas. Todas as federais, todas as faculdades federais, elas participam do SISU, mas nem todas as públicas participam do SISU, como eu falei agora, por exemplo, da USP, ok? Então, as faculdades estaduais, elas não são obrigadas a aderirem ao programa. Então, por isso que acontece muitas vezes de algumas estarem e outras não, ok? Vamos lá. Então, falando das instituições e vagas, né? No total, a gente tem 127 instituições cadastradas, né, dentro do SISU, são mais de 260 mil vagas. Falando em medicina, mais especificamente, são 66 instituições e mais de 5.600 vagas, tá? Então, é uma imensidão de vagas. Aí, quando a gente olha nessa distribuição de vagas por região,
a gente vê exatamente este cenário, né? Tirando a minha gata, que, como eu disse, eu sabia que ela ia entrar em cena. Enfim, a distribuição de vagas. Então, como que ela acontece dentro das regiões? Então, a gente tem 45% das vagas ali no Nordeste, 32% no Sudeste, 12% no Sul. Aí vem Centro-Oeste com 8% e Norte com 4% das vagas, ok? Falando dos estados, né? Os estados, quem ganha aí em número de vagas é Minas Gerais, tá? Isso falando em vagas totais, 33.744, depois Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Pernambuco, ok? Falando em medicina mais especificamente, Minas continua em primeiro lugar. Em segundo lugar vem Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro, ok? Então, assim, mais de 50% das vagas do Brasil estão concentradas em 6 estados, que são esses daqui. Isso falando de uma forma geral, tá? Não falando especificamente de medicina, ok? E aí, falando em medicina, essas que eu citei aqui embaixo compõem 50%, um pouquinho mais dessas vagas, ok? Então, quando que vai ser o processo? Ele inicia no dia 22 de janeiro, que é segunda-feira próxima, vai até o dia 25, tá errado aqui. Eu vou corrigir para vocês, então vai até o dia 25 de janeiro, ok? Na quinta-feira. E o resultado sai no dia 30 de janeiro, tá? Uma atualização já referente a essa edição, ao contrário das outras edições até 2023, nesta de 2024, a gente vai ter só uma edição do SISU, tá? Antes a gente tinha o primeiro semestre, depois o segundo semestre, para algumas faculdades, não eram todas. Agora a gente vai ter uma edição só. E por que que isso está acontecendo, tá? Por que que eles fizeram essa mudança? Eles tinham muitos problemas de vagas que não eram preenchidas nas universidades. E aí, essa questão das vagas não preenchidas, as universidades acabavam não recebendo isso, não falando de medicina, tá? Falando de uma forma geral. Aí eles não acabavam não conseguindo receber o auxílio que eles recebem do governo. Esse auxílio, né? As universidades, eles recebem esse dinheiro através do número de matrículas. Então, a partir do momento que ele reduziu esse número de matrículas, ele acaba perdendo, né, esse incentivo, né? Não é um incentivo, mas é um dinheiro que o governo federal ele repassa para essas universidades. E aí, principalmente as universidades, né, mais regionais, um pouco mais distantes, acabava acontecendo muito isso, principalmente quando vinha o segundo SISU, né? Então, o pessoal ia lá, se matriculava na primeira universidade lá que passou no primeiro semestre, chegava no segundo SISU, prestava, tentava de novo, né? Colocava lá a nota novamente, e aí passava em outro local, aquela vaga ficava vaga, eles não conseguiam preencher, né, para outra pessoa, e, enfim, isso acabava prejudicando a instituição. Então, por isso que eles acabaram colocando em uma edição só, ok? Seguindo, e quem pode participar, então, quem concluiu já o ensino médio, quem fez o Enem de 2023, não pode ter zerado na redação, né? Então, caso você tenha esses dois quesitos iniciais, se você zerou a redação, você não pode participar, e treineiro também não pode submeter, tá? E aí, agora eu vou passar uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Mostrando quem aqui nunca fez, né, o SISU, eu vou colocar aqui alguns prints de tela para explicar para vocês como que funciona ali dentro quando você for abrir. Um ponto importante, tá, desse processo ele começa no dia 22, finaliza no dia 25. E aí,
Aí, o que acontece? Você submete a sua nota no dia 22 e diariamente eles vão fazendo as parciais com base, né, no que nos candidatos que vão se inscrevendo, enfim, as notas elas vão rodando ali e aí o que acontece? A nota de corte ela vai subindo ou caindo, né? Então, essa flutuação, né, essa instabilidade, vamos colocar assim, de não saber o que vai acontecer, né? Então, hoje eu coloquei lá, eu tô, sei lá, em quinto lugar. Amanhã eu olho, eu tô em 10º ou 20º lugar. E assim por diante. Então, essa instabilidade de tipo, nossa, eu não sei com quem que eu tô concorrendo, eu não sei o que vai ser. Isso é o que deixa as pessoas mais inseguras, tá? Então, o interessante é a gente fazer pesquisas antes, é a gente entender as oportunidades, é a gente fazer esses cálculos de nota, que não é simplesmente pegar a nota que a gente recebe lá, né, do Enem, aquela média, e submeter. Então, dependendo da universidade, essa nota ela vai variar. Então, assim, mais uma vez, né? A gente entender todos esses pormenores é fundamental para a gente fazer uma escolha interessante, tá? Então, a gente faz, né, a aplicação para o SISU através do portal do acesso único, né? O login e senha são os mesmos do Enem, as inscrições são gratuitas, obviamente. E aí, nesse primeiro momento, ele pede, isso é bem importante, tá? Ele pede para você conferir seus dados, tá? Antes de acessar efetivamente. Então, é importante você observar o seu celular, o seu e-mail, para ver se está correto, tá? Então, se tiver alguma divergência, você já atualiza ali mesmo. Então, esse já é um ponto bem importante. Beleza, aí depois que você entrou, você vai fazer a sua primeira e segunda opção de curso, tá? Então, para quem não sabe, a gente pode colocar aí duas opções de curso, ou universidades, né, diferentes. Então, de repente, não, eu quero medicina, só a medicina que eu quero, beleza, você pode colocar na primeira opção uma universidade, a universidade A, e na segunda opção a universidade B, tá? Então, não tem problema nenhum. Qual que é a atenção que a gente tem que ter neste quesito aqui inicial, que é das opções, que pode te prejudicar lá na frente na lista de espera. Eu vou passar essa parte, eu não vou comentar isso agora, mas assim, fiquem com isso na cabeça, tá? Essa questão da primeira e segunda opção, tá? Isso aqui é um ponto bem importante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou colocar aqui qualquer curso para preencher. Você não é obrigado a preencher as duas, tá? Ponto importante. Você pode só preencher a primeira e a segunda você deixar em branco. Mas muita gente olha e fala assim: já que eu posso preencher as duas, que eu tenho duas opções, eu vou colocar aqui na segunda opção um curso X na Universidade Y, que é a 600 quilômetros da minha casa. De repente eu passo, aí eu vejo que eu faço, né? Só que aí isso pode te dar um problema, que eu vou te explicar daqui a pouco. Segura aí. Vamos lá. Aí, quando você, né, vai lá para selecionar, então, o curso, né, e a universidade que você quer, você tem lá a universidade, você informa a universidade, você tem as modalidades que você vai optar ali, você vai se encaixar dentro daquela universidade. Então, o que são as modalidades, né? Para quem é de escola, fez ensino médio em escola particular, vai ser ampla concorrência. Para quem é de escola pública, vai ser escola pública, e aí você vai olhar qual modalidade que você se encaixa, né? Um ponto importante que eu acho que vou falar aqui na frente. Bom, essa tela aqui, então, é mais para vocês verem como que vai aparecer isso para vocês, né? Então, vai aparecer exatamente quantas vagas que existe dentro daquela modalidade, tá? E qual que é a nota de corte. Então, se vocês, eu não sei se alguém tiver no celular, provavelmente não está conseguindo ver, mas assim, tem aqui escrito, né, a quantidade de vagas, qual que é aquela modalidade
e depois vem escrito a nota, a sua nota dentro daquela modalidade, tá? Que isso também pode, vai alterando, tá bom? Então, aqui eu também coloquei alguns prints para a gente olhar de uma forma um pouquinho, né, maior. Então, aqui tem o total de vagas, o curso, aqui em cima a universidade que você escolheu, né? Um ponto importante. Como a gente não vai ter o SISU do segundo semestre, por exemplo, essa universidade aqui, vamos pegar essa como exemplo, ela tem um total de 80 vagas, tá? É, 40 vagas vai ser para o primeiro semestre, 40 vagas para o segundo semestre. Eu vou poder escolher se eu quero ir cursar, se eu passar, né? Primeiro ou segundo semestre? Não, tá? Eles vão selecionar de acordo com conforme for completando essas vagas, aí, por exemplo, completou as 40, as primeiras 40 vão para o primeiro semestre, da 41 para frente vão para o segundo semestre, tá? Então, para a gente entender também esse ponto, muitas universidades já trabalhavam dessa forma, mas outras não, né? As que tinham abertura aí do processo no segundo semestre não tinham essa dinâmica, então tiveram que aderir também. Que é mais? Então, como eu falei, né, tem aqui a quantidade de vagas, aqui a sua nota de corte nesta modalidade, a nota de corte nesta modalidade é X. Então, aqui ele está informando qual que é a nota de corte dentro da modalidade até aquela data. Por quê? Porque, como eu falei, né, todo dia o sistema atualiza e essa nota ela muda. Então, você consegue saber como que está a nota de corte também através dessa tabelinha que aparece, tá? Vamos para o próximo. Então, aqui o restante, né, das modalidades. Aí, você se enquadrando em alguma modalidade, você clica em cima e aí você vai para a próxima, né? Então, um ponto importante, né? Por mais que tenham as cotas esse ano, todos os candidatos eles vão iniciar na ampla concorrência, na modalidade ampla concorrência. Caso esse candidato não tenha nota para ampla concorrência, e aí ele vai, obviamente, né, selecionar, sim, a modalidade que ele quer. Ele não tendo nota para ampla, ele vai ser transferido automaticamente para essa cota, para essa modalidade que ele selecionou, tá? Então, esse é um ponto bem importante, né, que essa mudança, né, que aconteceu esse ano. Mais uma mudança, a questão do critério, né, de renda per capita. Então, até ano passado, a renda tinha que ser até 1,5 salário por pessoa, né, da família. Agora é até 1 salário por pessoa da família. Então, dentro aí, né, da cota de renda, referente à renda, teve essa mudança que foi bem impactante, tá? Para quem era da cota. Teve também a inclusão da cota dos quilombolas, né, para quilombolas. Então, devido à inclusão dessa categoria, né, dessa modalidade aí de cota, algumas outras reduziram a quantidade de vagas, tá? Acabou reduzindo a quantidade de vagas para suprimir aí essa cota nova que é referente aos quilombolas. E o bônus regional. Então, como eu falei, né, que muitas universidades, principalmente as universidades mais distantes, mais isoladas, elas têm uma dificuldade de reter esse aluno ou até mesmo de ter o interesse, né, de cursar faculdade nelas. Então, tem muitas universidades colocando bônus regional, tá? Então, também isso vai aparecer ou tem aparecido cada vez mais dentro aí das modalidades dentro das universidades.
tá? As modalidades, elas não são acumulativas, tá? Então, assim, você não pode participar de duas ao mesmo tempo. Claro que tem algumas, né? Por exemplo, você tem lá a modalidade de renda mais escola pública, renda mais preto, pardo, indígena, né? Então, você existe isso, mas daí é uma linha, um quadradinho desses que eu estou mostrando para vocês. Não, você não consegue selecionar dois, né? Então, por exemplo, com relação a regional, se você optar pelo bônus regional, referente às universidades que oferecem, você só pode entrar no bônus regional, tá? Você não pode entrar em outra modalidade. E aí, né, quando você opta aí pela modalidade, ele já apresenta para você os documentos que são exigidos na matrícula. Poxa, Lê, mas ainda nem sei se eu passei. Ai, não, relaxa, lá na frente eu vejo. Não faça isso, tá? Por quê? Porque a matrícula, ela é um período curto, em especial para quem, de repente, passou em outro estado, em outra cidade, que vai precisar se locomover, né? Locomover grandes distâncias, né? Para fazer essa matrícula. Já deixa tudo separado, já vê certinho, em especial, quem é de alguma modalidade específica, olha direitinho quais são essas documentações, deixa tudo certo para quando acontecer, e mesmo você estando na lista de espera, deixa já tudo separado para que você não seja prejudicado, tá bom? Então, tem muita gente que acaba perdendo vaga por falta de documentação. E a hora que você está lá para fazer a matrícula, se você não tem a documentação, eles não fazem a sua matrícula. Então, inclusive, muitas vezes as listas acabam rodando muito exatamente pela falta de documentação, pela falta de informação das pessoas referente a isso, tá? Bem, então fiz lá a minha primeira opção, segunda opção, aí aparece assim para mim, tá? Então aparece a primeira opção que você escolheu, qual que é a universidade, tudo certinho, e é a quantidade de vagas, né? E a segunda opção a mesma coisa. E aí, eu não sei se vocês sabem disso, mas cada instituição define se quer colocar um peso diferente em cada área. E isso, como eu falei inicialmente, interfere na sua nota. E por que que é importante você saber disso? Porque a sua nota, você vai ter uma nota de corte dentro daquela universidade do curso que você quer. Se você não calcula a tua nota de uma forma adequada, você nunca vai saber se você está perto ou não de passar naquela universidade, tá? Então, eu coloquei aqui só dois exemplos, né, para a gente ver. Então, aqui, esses documentos são os termos de adesão das universidades, que eles mandam, né, para o SISU. Então, assim, aqui a gente tem a UFPR na esquerda e o Fiscar na direita. Então, a UFPR, eles optaram por não colocar nenhum peso diferente dentro aí das áreas. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a nota que veio ali, a tua média do SISU, do Enem, é exatamente a nota que vai submeter aqui para a UFPR. Porém, na UFSCar, não. Na UFSCar, a gente tem redação com peso 2, a gente tem naturezas com peso 2, humanas peso 1, linguagens peso 2 e matemática peso 1. Então, aqui a gente já faz aquela média ponderada. Então, a gente tem que colocar cada nota, né, que recebeu de cada área e fazer esse cálculo específico para chegar nessa média ponderada e saber se a gente está perto ou não de conquistar uma vaga dentro da UFSCar, tá? Então, e aí dentro disso, a gente tem outras formas, né, de também de trabalhar essa nota e essa oportunidade. Como? Vamos supor que aqui, vamos pegar o UFSCar mesmo, né, que está mais fácil, está mais visível aqui para a gente. Vamos supor que eu tenha ido muito bem em redação e muito bem em natureza.
e não fui tão bem assim em matemática e nas outras áreas. Pode ser que a UFSCar seja uma opção interessante para mim. Por quê? Porque matemática, ela não tem um peso tão grande quanto as outras áreas. Redação, que eu fui super bem, ela tem peso 2. Natureza, que eu também fui bem, tem peso 2. Então, isso pode me favorecer. Então, por isso, mais uma vez, que é tão importante a gente entender esses processos todos. É importante a gente fazer esses cálculos, saber desses pesos, para a gente olhar a nossa nota, né, o que a gente realizou, olhar ali e falar assim, eu tô achando que essa daqui vai dar bom, vai ser melhor do que aquela outra ali, que de repente tem 3 em matemática, que existem umas universidades que colocam peso 3 em matemática. Se matemática foi uma área que eu não fui tão bem, não vai me favorecer nessa nota, entende? Para essa universidade. Então é aí que eu falo da gente entender as regras e da gente fazer isso tudo, né? Favorecer a gente, favorecer a nossa nota, ok? E aí a gente tem, enfim, a lista de espera. Então, como eu comentei com vocês, cuidado com a segunda opção. Por quê? Por quê? Vamos lá. Então, eu fui lá, coloquei primeira opção, medicina, o FRJ, exemplo. Aí, na segunda opção, eu coloquei enfermagem, o FRJ. Aí, eu fiquei eu não passei, né, de primeira na UFRJ em medicina. E teoricamente eu estaria ali na lista de espera em, sei lá, 10º lugar. Eu estou bem próximo, né? Eu tô relativamente próximo. E só que enfermagem na UFRJ, dentro aí da minha nota e tudo mais, eu passo. Se eu passar na segunda opção, eu não posso, de forma alguma, me candidatar à lista de espera da primeira opção, tá? Isso não pode, não dá para acontecer, é impossível, tá? O sistema ele é automático. Então você passou na sua segunda opção, você vai ter não, né? Que daí é a opção sua fazer a matrícula ou não. Mas assim, você não vai poder entrar na lista de espera da sua primeira opção. Sendo assim, a segunda opção, ela também precisa ser muito bem pensada. Não dá para a gente colocar qualquer coisa por colocar para preencher lacuna. Então, se você quer muito uma universidade e acha que daí a questão de achar é aquela questão que eu falei agora, é relativo. A gente tem que fazer acompanhamento diário lá do Sisu, no portal, tem que entender a sua nota, tem que fazer projeção de acordo com, por exemplo, os Sisus passados, tem que fazer todo esse cálculo para a gente entender. Existe a possibilidade de você ficar na lista de espera? Se tiver essa oportunidade, será que eu não vou queimar cartucho colocando uma segunda opção? Eu sei. A cabeça pira, começa a sair fumacinha, mas é esse o jogo, gente, tá? É esse o jogo. Então, muito cuidado nesta segunda opção, ok? Depois, então a gente tem, né? Falando de lista de espera, a gente tem do dia 30 de janeiro ao dia 7 de fevereiro para a gente demonstrar interesse que quer ficar nessa lista de espera. A gente demonstrou interesse pela lista de espera lá no site do Sisu, tá? Neste mesmo momento que a gente demonstra interesse, ele já te joga para o site da universidade. Por quê? Porque a partir deste momento, você não vai mais acompanhar pelo Sisu. Você vai acompanhar a lista de espera pelo site da universidade que você está na lista de espera. Ok? Então, isso também é muito importante, porque as pessoas acham que a lista de espera ela fica saindo no Sisu e não fica,
tá? Ela não vai, você vai esperar eternamente lá que ela não vai sair, tá bom? Então, é muito importante acompanhar todos os dias o site, né, da universidade. Ale, isso significa que essa lista ela vai rodar até o dia 7 de fevereiro? Não! Ela roda enquanto existirem vagas ali ociosas, ela vai rodando, tá? Então, assim, até o dia 7 de fevereiro, você demonstra interesse em ficar na lista. Só que, assim, essa lista ela pode rodar fevereiro, pode rodar março, pode rodar abril, enfim, ela vai rodando. Tem universidades que rodam 10 listas, tem universidades que rodam 3 listas. Também é outra coisa bem importante da gente saber. Quanto que roda aquela universidade que eu quero? Quanto que roda essa lista? É importante saber, porque para a gente apostar, né, de uma forma mais consciente naquilo que a gente está vendo ali. Porque se é uma universidade que não roda tanto a lista, de repente eu coloco uma segunda opção. Agora, se é uma universidade que roda bastante a lista, e a minha nota tá bacana, eu percebi que nos outros SISUs a nota se comportou dessa forma, em X e Y, aí eu coloco só uma opção. São muitas variáveis e a gente precisa pensar nisso, ok? Então, gente, como que seria, né? Enfim, eu enchi, eu tenho certeza, quer dizer, não sei, né? Mas eu acredito que eu enchi a cabecinha de vocês aí de informação. Eu sei que é muita coisa, eu sei que o processo ele parece ser um pouco complexo, né? O lance é que é muita informação, né? São muitas universidades, são muitas informações diferentes, muitas vezes, então mas assim, eu quero propor algo para vocês, né? Então, para vocês, como que seria entender finalmente, né, essa questão do SISU, como que funciona, como seria ter clareza de todas as oportunidades, de ter essa tranquilidade para escolher onde você vai cursar a medicina, ou seja lá o curso que você tiver querendo, né? Então, como que seria isso para você? Então, como seria para você aplicar a sua nota no SISU com a segurança de conhecer todas as oportunidades, né? Então, eu gostaria, antes da gente fechar e ir para as perguntas, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, então, de um processo de orientação, tá? Para esse período do SISU. Então, como que funciona isso, tá? Exatamente, eu vou fazer o primeiro um encontro com vocês, individual, né? Com quem tiver interesse, aqueles que tiverem interesse, ele vai ter esse encontro individual comigo, onde eu vou puxar, né, todas as informações de interesse, se tem interesse em sair daqui do estado ou não, ou da onde mora, enfim, onde que a gente vai mapear essas oportunidades? Eu vou montar uma planilha com todos esses cálculos cabeludos que eu falei para vocês agora, né? Com todas as oportunidades dentro, né, do perfil que vocês me passarem. E faço essas atualizações diárias de acordo com os resultados, né, que forem saindo, as prévias, né, que eles chamam do SISU. Então, diariamente a gente pega a prévia, coloca, alimenta a planilha e a gente vai acompanhando e vai vendo ali aonde que estão as oportunidades, assim como eu fiz com a Maria, né? E também, né, eu ofereço dentro aí desse processo as dúvidas pelo WhatsApp. Então, tendo alguma dúvida, você me manda um WhatsApp e a gente tira dentro desse processo, né? Então, o processo ele seria do dia 22 ao dia 25, né, durante o SISU, mais essas reuniões, né, esses encontros, seriam já no final de semana. A gente agendaria já para o final de semana, para a gente começar segunda-feira já com tudo montado. Deixa eu ver aqui, olhar o chat.
Tá certo, Elaine, beleza. Elaine, é o seguinte, né? A Elaine falou aqui pra gente que adorou o trabalho, mas que a filha dela começa o terceiro ano este ano, né? O terceiro do médio. Seguinte, Elaine, eu depois me chama no particular, no privado, que a gente pode conversar referente à mentoria de estudos, tá? Esse processo de orientação realmente para sua filha já não encaixa tanto, porque ela não vai poder, né, participar desse SISU, mas ela pode participar, pode, fazer a mentoria comigo. Então, a gente. Ah, obrigada. Então, a gente pode falar nesse sentido. Inclusive, tendo mais pessoas aqui, né, que estão nessa mesma situação, né, como eu acabei de ver aqui, eu não sei o seu nome, tá? Assim, R. Minac, @ol. Me fala seu nome, por favor, para eu te chamar pelo nome. Mina, você é a Mina, tá certo. Mina, então para você também, né, e para todos que tiverem aqui, que forem de terceiro ano, que ainda não tiverem finalizado o ensino médio, eu peço que me chamem. De repente, a gente pode montar um grupo com, né, os estudantes, dependendo de como for. Se estiverem alinhados aí com relação a objetivos e tudo mais, a gente pode montar um grupo. Mas daí me chamem no particular, no privado, a gente conversa, tá bom? Vamos lá. A Fátima também. A Sandra também. Eu acho que estamos formando um grupo. Tá certo. E aí, meninas, façam o seguinte, me chamem, que de repente a gente marca um outro momento para eu explicar para vocês de uma forma geral, né, para todas juntas, como que funciona a mentoria. Eu acho que pode ser uma boa. E se quiserem chamar outras pessoas também. Quem mais? Alguém mais tem dúvidas referente ao processo do SISU? Alguém quer falar alguma coisa? Podem abrir o microfone, se alguém quiser participar através de vídeo, áudio, enfim. Tem interesse pelo trabalho de mentoria e organização de estudos. Legal, legal, Ale. Me chama então, me chama para a gente conversar. Referente, então, pessoal, à orientação para o SISU deste ano, eu vou enviar o link, né, para quem tiver interesse, quiser fechar, eu vou enviar o link no grupo, tá bom? E aí, quem tiver alguma dúvida, pode me perguntando no privado. Sim. Me fala seu nome, quem é o iPhone 2, por favor. Luliane, ok. Luliane, sim, todos os dias você pode alterar essas universidades, né, as suas opções, para você ver como se comporta. Porém, qual que é o complicado aí desse processo? Primeiro que você tem uma limitação, né? Claro que porque o processo começa no dia 22 e dia 25 você já tem que ter uma decisão certa, né? Já firmada. Então, só voltando um pouquinho, que eu acho que essa parte eu não falei muito aí durante o webinário. É, Gente, as atualizações elas acontecem uma vez por dia, tá? Dentro desses dias que eu comentei. Então, sempre à meia-noite do dia. Então, vamos supor, eu submeti a minha nota lá, as minhas opções, no dia 22, 3 horas da tarde. Eu só vou conseguir ver a minha colocação quando virar o dia, tá? À meia-noite. Aí eu vou no dia seguinte, né, no dia 23, eu consigo ver como que ficou a minha colocação naquelas universidades e cursos que eu coloquei, e como que tá a minha posição, enfim. Qual que é a nota de corte até aquele momento, consigo ver. Ok. Se eu trocar vamos supor que chega no dia 23, às 10 horas da manhã, eu pego e troco. Eu não vou conseguir ver nada ainda. Eu só vou conseguir ver o resultado no dia seguinte, tá?
Então, assim, é legal fazer essas trocas? Sim, é legal. Porém, é legal você fazer essas trocas de forma consciente, sabendo o que você está fazendo. Por quê? Porque de repente não. O resultado que você vai ter no primeiro dia com a faculdade, sei lá, vamos supor que você bota lá o Fiscar no primeiro dia. E aí, no segundo dia, você troca para a URGS, lá do Rio Grande do Sul. No quarto dia, você pega e coloca o FRJ, ou o FMG. Quando você quiser, de repente, daí você fala assim: ah, não, na verdade, o Fiscar eu fiquei numa posição muito melhor, vou colocar o Fiscar. Só que você tinha uma visão da UFSCar no primeiro dia. No último dia, ela vai ser outra visão. Então, assim, se você não tem esse acompanhamento separado, né, com cálculos, com análise de outros anos e afins, fica muito difícil você ficar fazendo essas trocas e ter uma escolha mais consciente, entende? Não sei se eu consegui ser clara, mas, né, respondendo a sua pergunta, Luliane, você pode trocar todo dia sim. Que mais? Mais alguma dúvida referente ao SISU, referente ao que eu comentei, referente à orientação em si, né? Que a proposta de orientação, de acompanhamento, vocês têm alguma dúvida? Não? Beleza. Então, pessoal, para mim está super claro. Obrigada, Elaine. Eu ia te chamar de Eliane, desculpa. Tá bem, alguém. Oi, Oi? Fátima. Oi, Fátima. Esclareceu muita coisa que eu tinha em dúvida, até mesmo as mudanças. Porém, vou falar com você depois no particular. Eu acredito que outras pessoas aqui também. Tá E é bem? bem interessante montar esse grupo de estudo. Ah, E no legal. final do ano, a mentoria pro SISU, né? Não entendi. Repete para mim que cortou a tua pergunta. Eu estou falando que é interessante para mim montar o grupo para estudo desse ano. Uhum. E para o final do ano que vem, né? Desse ano, início do ano que vem, a mentoria também precisou. Isso. Então, Fátima, quem adere à mentoria, seja ela em grupo ou individual, eu já dou esse bônus, tá? De orientação para o próximo SISU. Então Então, você pode dar o bônus para quem está na fazer o grupo de estudos e o bônus para a mentoria do SISU, né? Pode é, inverter? o que... inverter os bônus, é isso? Elas vão estudar o ano inteiro, depois você continua com a mentoria. Então, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas assim, como que funciona, tá? O pessoal, né, a gente fecha o pacote da mentoria de estudos, e aí no ano que vem eu faço essa orientação gratuitamente, porque está dentro do pacote da mentoria, Então já está dentro. tá Ok. bem? Ficou Obrigada. melhor ainda, Fátima. Aí, tá Ficou. vendo, gente? A Fátima é minha amiga. Ah, maravilhoso! Adoro grupos assim com amigas. Escuta Aí, diga. você é estatística, deixa eu só entender, porque eu trabalho com inteligência de mercado. Você é Ah, estatística, você tem um grande banco de dados que você estuda as probabilidades, não é isso? então, não sou estatística, tá? Mas trabalhei muito tempo com números, trabalhei numa área de vendas, né? Ah, Então, eu tenho aí uma familiaridade um pouco você tem o grande com viés aí. números. Sim, Ah, te entendi. Adorei. Já sei que você é dona de todas as estatísticas do adoro, SISU. É com você. adoro, adoro. Tudo que sai de estatística, eu vou doida, adoro. Não, ótimo, eu adorei. Mas Que assim, como bom. eu tô junto com a Fátima, com a Mirna, aí, Uhum. então é bem isso, né? Os nossos filhos estão fazendo esse terceiro ano agora, foram treineiros, né? Estão sendo treineiros desde o primeiro ano, e estamos firme aí.
A Catarina está aqui com a gente, está me ouvindo, com certeza. Não vai Legal. falar, porque ela não fala. Não tem problema, Catarina, estamos aqui. E Ela está rindo aqui Catarina, no quarto. se você tiver alguma dúvida, Catarina, e quiser me mandar no particular, fica à vontade, tá bom? Ela manda, fica tranquila. Bem, gente, se não tiver mais dúvidas, né, referente ao processo, eu acho que é isso. Adorei falar com vocês, né? Adorei passar esse conteúdo para vocês. Esse é um trabalho que eu faço desde 2020, é um trabalho que eu gosto muito, tenho muito amor, muito carinho pelo que eu faço. Então, assim, independente do pessoal que vai fazer a orientação ou do pessoal que vai fazer a mentoria, sejam todos muito bem-vindos à Jornada Med. E eu espero de verdade, de coração, poder ajudar todo mundo aí a passar por esse processo que eu falo de uma forma mais leve, tá? Não precisa ter esse estresse todo, não precisa a gente descabelar o cabelo. É, Precisa sim a gente saber estudar, entender qual que é o processo de aprendizado, isso já é meio caminho andado, sabe? Às vezes a gente estuda de uma forma muito solta, muito só vendo aula, muito só anotando, muito só lendo, e a gente tem ferramentas muito mais eficazes. Então, dentro desse processo de mentoria, já entrando um pouquinho nisso, é, é dessa forma mais ou menos que eu abordo, tá bom? Então, assim a gente consegue ser muito mais assertivo, não precisa desse desgaste emocional que muitas vezes a gente vê por aí. Tá bom? É isso. Agradeço muito a atenção de todos vocês e espero revê-los em breve.